Então, eu queria que, em nome dessa o tema da valorização importante, que é esse da prática da reserva técnica, para poder discutir as dificuldades, né, que os arquitetos estão tendo na hora de precificar o seu serviço, na hora de se posicionar no mercado de trabalho. Então, a gente vem puxando esse fiozinho e fazendo uma importante discussão sobre valorização profissional. Então, a gente está aqui com a Maria Tereza Diniz, que é conselheira do CAL São Paulo também, coordena a Comissão de Desenvolvimento Profissional e vem trabalhando com ferramentas de precificação, vai contar um pouquinho para a gente como que a comissão vem discutindo esse tema, né, e de que modo que ela pretende contribuir com o arquiteto urbanista aqui no estado de São Paulo. E o Ricardo Meira, que é o nosso convidado mais especial, está aqui em São Paulo, está aqui de frente comigo, na verdade, presencialmente, mas para poder fazer a live está nesse outro quadradinho, e é conselheiro também do Distrito Federal, mas tem um trabalho importante, né? Acho que quem não segue, passe a seguir aí o Ricardo Meira nas redes sociais, porque é uma pessoa que vem contribuindo de muitas formas com o tema da precificação, né? Com entender, né, os desafios mesmo da profissão. Então, eu queria, primeiramente, passar para o Ricardo, né, que ele possa fazer aí uma fala inicial, né, sobre como vem trabalhando e pensando esse link que a gente está tentando estabelecer entre precificação e reserva técnica. Depois a gente passa para a Tereza, né, e vamos aqui num diálogo, vou procurar ficar atenta aqui ao chat, né, se alguém tiver alguma pergunta, e a gente vai procurando estabelecer um diálogo aí nessa próxima, pelo menos uma horinha, tá bom? Vai lá, Ricardo. Bom, antes de mais nada, bom dia, quero agradecer o convite do CAL São Paulo, sempre um prazer vir a São Paulo e, né, foi um prazer conhecer a nossa sede aqui. Esse é um tema, né, que me é muito caro, né, um tema que eu já estudo há muito tempo, tanto do ponto de vista de composição financeira, definição de custos, quanto também a visão de marketing relacionada a preço de serviços, né? Eu costumo dizer que a profissão do arquiteto urbanista ela é muito admirada, mas pouco valorizada. E quando a gente fala de valor, né, não tem como falar de preço sem falar de valor. Essa equação ela precisa fazer sentido, né? E aí o preço é uma descrição monetária do valor que as pessoas dão nos bens, nos produtos e nos serviços. Então, invariavelmente, quando eu tenho uma percepção de valor baixa, o preço é puxado para baixo, né? E o inverso também acontece. Então, essa conta aí da definição de preço de serviços de arquitetura, eu vejo com dois componentes fundamentais. Ao mesmo tempo, o preço porque o preço tem que ser justo, mas o que é um preço justo? O preço tem que ser justo para quem vende e para quem compra. O preço justo para quem vende é aquele preço que faz sentido com a minha realidade financeira, com a minha composição de gastos, né, com a minha perspectiva de lucro. Daí a importância da compreensão por parte do arquiteto de todas essas variáveis financeiras e contábeis que vão impactar diretamente no preço. Só que do outro lado da linha, temos um cliente que faz uma conta muito mais simples. Vale a pena para mim contratar arquiteto? O que eu ganho com isso? E o que eu ganho é maior do que aquilo que eu gasto? Essa é uma conta mágica na economia, que não muda, né? Algo que é vantajoso é aquilo que eu recebo mais valor do que eu entrego. Então, o preço justo ele precisa contemplar essas duas questões. Uma, que é um componente financeiro, que é o olhar do profissional de arquitetura, e a outra, que é um componente de marketing, porque a sociedade, o cliente, o mercado, precisa ter uma percepção de valor do serviço do arquiteto condizente com aquele preço que ele está disposto a pagar, senão ele não paga. Uma coisa que eu li recentemente, né, na literatura de economia, é que as pessoas elas podem comprar o que não precisam, mas elas nunca vão comprar o que não querem. Então, muito mais do que precisar de um arquiteto, porque todo mundo precisa, que quem vai construir precisa, ela tem que querer contratar um profissional por enxergar na gente um valor tangível, né?
Maria Tereza deve entrar logo, Ricardo, mas talvez fosse interessante a gente poder conversar um pouquinho. A gente estava aqui antes da live trocando uma ideia e acho que é importante essa definição entre serviço e produto, né, relacionado àquilo que a gente faz, né, de que modo que a gente entende a prestação de serviço, de que modo que esse cliente entende o produto que ele vai receber, né, e eu acho que tem tudo a ver com esse tema da precificação. Se você pudesse falar um pouquinho que abordou com a gente aqui anteriormente. É porque, assim, do ponto de vista de tomada de decisão de compra, né, do cliente, do comprador, num sentido pragmático, ninguém compra serviço. Eu estou comprando o resultado desse serviço. Quando alguém contrata um arquiteto urbanista, ele está com ele se não está, ele deveria, né, estar comprando economia de recursos, qualidade do espaço, melhoria da qualidade de vida, saúde física e mental, valorização do seu imóvel, uma série de qualidades que, né, nós sabemos que estão inseridas naquilo que nós fazemos. Então, por que o nosso preço é puxado para baixo? Porque o arquiteto vende mal e o cliente compra pior ainda, né? Enquanto o arquiteto estiver vendendo render, planta, corte, fachada, o preço vai ser sempre baixo. Porque render, planta, corte, fachada serve para, no máximo, emoldurar, botar na parede ou para mostrar para os outros, etc. O que a gente precisa vender? O resultado, as soluções que são representadas na documentação produzida pelo arquiteto. Então, a gente vende errado e o cliente, por isso, acaba comprando errado. O que faz o cidadão tomar uma decisão de compra é o benefício que ele vai encontrar naquele produto que ele está comprando. Quando eu compro uma camiseta branca básica numa loja de departamentos, eu vou pagar 80, sei lá, 90 reais. Eu vou comprar uma mesma camiseta branca numa loja de grife, que às vezes nem tem o nome, mas eu sei que ela é de grife, ou às vezes tem o nome, eu posso pagar 10 vezes mais isso. Pegando um exemplo que não tem nada a ver com arquitetura, é porque quem compra um produto tecnicamente semelhante, algodão, igual, branco, mesmo corte, me veste do mesmo jeito, enxerga um valor em um bem que não tem no outro. Enxerga um valor no produto que não tem no outro. Para aquele cliente faz sentido status, fazer parte de uma tribo, mostrar que é rico, enfim, não interessa aqui. Mas ele tem algo que transcende a materialidade do produto. É importante que o arquiteto, o profissional de arquitetura, entenda o que transcende a materialidade do seu projeto. Senão nós vamos sempre vender desenho, vender planta. E aí nós nos sentimos ofendidos quando o cliente leigo chega para a gente e diz: eu só quero uma plantinha. Ele está sendo sincero. Na verdade, ele está dizendo o valor que ele vê no nosso trabalho com as informações que ele tem. Isso é uma limitação do cérebro humano. Ninguém julga com as informações que não possui. A gente chama isso, né, na neuroeconomia de heurística, né? É um atalho mental. No nosso cérebro ele evoluiu para fazer isso. Eu pego as informações que eu tenho e decido da melhor maneira possível com elas, querendo acertar. O problema é que, como as informações são limitadas, a minha racionalidade de tomada de decisão é limitada, isso enviesa o meu comportamento, que é o que a gente chama de vieses comportamentais. E geralmente isso enviesa para pior. Como eu simplifico demais enquanto cliente aquilo que o arquiteto me oferece, algo simples, na minha cabeça, vale pouco. E aí o preço acaba sendo puxado para baixo. Ricardo, então a solução é mostrar a quantidade de pranchas e desenhos que eu vou entregar? Não. A solução é mostrar para o cliente a quantidade de benefícios, de vantagens, de ganhos, materiais ou não, que estão inseridos no trabalho de um arquiteto. Se eu digo para um lojista que com um bom projeto ele vai vender mais, não existe cristão na face da terra que não aceite pagar um preço justo por esse serviço, porque ele vê um retorno material imediato. Quando eu digo para uma psicóloga que o consultório dela bem projetado vai atrair mais clientes, vai provocar um estado, né, psicológico, comportamental e mental dos seus pacientes, que vai contribuir para a percepção da qualidade do trabalho dela, ela vai investir num bom profissional. Se eu mostro para um cliente de uma casa que um projeto bem feito, uma casa bem projetada, vai gerar um ganho de qualidade de vida, vai gerar economia de recurso, otimizar o gasto nessa execução, vai valorizar o patrimônio dele, aí eu consigo vender melhor os meus serviços.
Aproveitar a Tereza, então. Tereza está nos ouvindo, Tô né? Se ela sim. pudesse dizer, então, como que a Comissão de Desenvolvimento Profissional aqui do CAU São Paulo vem discutindo também estratégias para que o arquiteto consiga se posicionar melhor, né, diante dos seus custos, diante da sua percepção de valor no mercado de trabalho, como é que ele se posiciona em relação a isso, e os desafios, né, que vocês vêm enfrentando também, como é que a gente pode avançar a partir das discussões que vocês já fizeram. A gente começou na Comissão de Desenvolvimento Profissional a estudar como que os arquitetos precificavam, né? Então, quais são as ferramentas que o próprio CAU oferece a partir da tabela de honorários, né? E como que as pessoas utilizam essa ferramenta ou não conseguem utilizar essa ferramenta, né? Tem dificuldades com a ferramenta. E a gente entende que apesar dela ter sido muito bem desenvolvida quando foi instituída pela primeira vez, há aprimoramentos necessários, inclusive do ponto de vista pedagógico, né? Então, acho que para o arquiteto conseguir, né, usando a tabela de honorários, criar o custo do seu projeto, né, e em cima desse custo fazer o preço, né, quanto que ele vai tentar vender, né, esse preço para o cliente, existem muitas dificuldades de entendimento de índices e fatores e diversas outras ferramentas de encargos também, que estão embutidas, né, e que você consegue até editar, né? Se você conseguir abrindo cada uma dessas partes dentro da tabela, você consegue mexer nisso, mas é muito complexo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que nos interessa dentro da comissão, da CDP, ver como que a gente poderia aprimorar essa tabela de honorários para que ela fosse mais facilmente utilizada pelos profissionais, né? Ou se a gente, enquanto ela está sendo revisada, a gente não oferece uma ferramenta alternativa, uma ferramenta de precificação, algo que seja mais fácil de fazer e de usar pelos arquitetos, mas que tenha uma ordem, uma lógica de raciocínio invertida. Tá? Então, ela começaria, primeiro, pelo valor da hora do profissional. Então, isso também acho que é uma dificuldade que os profissionais têm, né? De saber quanto que vale a minha hora, quanto que eu deveria receber pela minha hora. Primeiro, porque a grande parte dos profissionais não é contratado, né, como CLT, né? Então, fazer essa equivalência entre o que é um salário CLT, com todos os benefícios, com todos os direitos trabalhistas que você tem dentro do CLT, né? Então, tem o salário, tem 13º, adicional de férias, né? Aí tem o FGTS, enfim, todas as coisas que estão embutidas ali de tributação e tal. Como que eu transformo isso num prolabore? Seja esse prolabore um prolabore de PJ, oficialmente falando, eu vou abrir uma empresa, né, vou ter uma ME, eu vou ter uma sociedade, mesmo que seja unipessoal ou até uma empresa maior, já num passo mais avançado, ou se eu vou emitir uma RPA e vou ser um autônomo com RPA, né? Então, vale a pena investir e abrir a minha própria empresa? Quanto que deveria ser o valor da minha hora? Quais são os custos que eu vou ter de contabilidade, de impostos, de tributação e tal? Então, acho que o CAU explicar isso, ensinar isso aos profissionais, seria muito importante e necessário. A gente vê que as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa correlação na hora de estabelecer não só o valor do próprio sócio da empresa, do arquiteto que seja o coordenador, o líder, né, daqueles contratos, mas também da sua equipe. Então, acho que esse é um primeiro passo que a gente está destrinchando dentro da CDP para construir essa ferramenta. O segundo passo seria, eu tendo uma empresa, né, qual que é o valor mínimo dessa diária da minha empresa? Eu tendo ou não contratos, né, o que eu vou ter de custo que eu não tenho como fugir? Então, eu vou pagar um contador, eu vou ter um aluguel de um espaço, eu tenho que ter custos mínimos ali de papelaria, eu vou ter um software, quais softwares eu vou ter? Eu vou usar o software livre ou eu vou usar o software que é pago, né? Porque eu tenho que depois transferir esses custos na hora de fazer o preço do meu projeto, da minha consultoria, do que quer que seja o serviço que o arquiteto vai oferecer, sabendo que o arquiteto não faz só o projeto, né? Que a gente tem uma gama enorme de serviços que a gente pode oferecer. E aí depois a gente passa, né, nesses nossos estudos para precificação em si. Então, qual que é a minha composição da equipe, quais são as fases desse trabalho, nessas fases, quais são os arquitetos ou outros profissionais, se eu tiver consultores externos, vou ter um assistente social, vou ter um engenheiro, vou ter um advogado que vão participar dessa minha equipe multidisciplinar. E como que eu vou alocar as horas desses profissionais em cada etapa e quanto vale a hora de cada um desses profissionais.
Depois eu tenho toda a questão dos custos diretos, né, indiretos e diretos daquele contrato em si. Então, eu vou emitir RRT, porque eu tenho um contrato. Essa RRT entra no meu custo, né? Hoje a gente não leva ela em consideração, por exemplo, na tabela de honorários. A RRT não está na tabela de honorários como um dos custos que compõe a tabela de honorários. E aí, todos os outros custos que eu vou ter para aquele contrato e os meus impostos, né, que eu vou ter que, ao emitir as minhas notas, eu vou ter que arcar, e o lucro. Né? Porque também o lucro, às vezes a gente enxerga ele como uma coisa negativa, etc. E é o lucro que me permite ter uma sobrevivência e um investimento na minha própria empresa. Então, se eu vou fazer cursos de aprimoramento, o lucro pode estar reservado para isso. Né? Se eu gastar muito mais horas do que eu imaginava, do que eu tinha estimado lá, como que eu cubro esse rombo, né, da minha previsão equivocada ou das mudanças do contrato, do meu alinhamento? Ou até se eu tiver um problema de pagamento, o cliente ia me pagar em 3 parcelas e não pagou, como que eu arco com isso para eu poder sobreviver e não quebrar, né? Então, como que a gente explica para os arquitetos de forma simples, pedagógica, né? E como que eles podem compor o custo para depois a gente partir para essa questão da valorização. Acho que o primeiro passo para o profissional é saber qual que deveria ser o custo mínimo, como que eu posso melhorar a minha competitividade. Então, se eu aprender um software livre e não precisar pagar um software que seja caro, eu aumento a minha competitividade e não é uma concorrência desleal, né? Eu não estou fazendo nada de irregular, não estou fazendo nada de errado nesse meu processo, mas posso melhorar a minha competitividade. Se eu for mais eficiente aqui na minha administração dos meus contratos, do meu escritório, na gestão do meu escritório, eu também ganho em competitividade, porque eu vou conseguir gastar menos horas, né, da equipe minha mesma como profissional principal nesse contrato. Então, acho que todas essas discussões, né, que estão por trás da composição, da relação com o cliente e tal, primeiro, o próprio profissional precisa saber quanto vale o serviço dele, né, e quanto custa o serviço dele, né? E se ele não souber todas essas questões que são administrativas, fica muito mais difícil dele fazer o preço do trabalho. Eu acho que essa que é né, a função aqui Então, a gente do debate. Isso. A gente está recebendo uma série de comentários aqui no chat, né, que de algum modo se aproximam bastante dessa percepção, né, de dificuldade que o profissional, sobretudo recém-formado, tem quando resolve se lançar no mercado de trabalho, às vezes individualmente, né, ali como autônomo, trabalhando dentro de casa, não tem nem na figura de um escritório ainda, né, muito estruturada. E aí a gente vai percebendo essas dificuldades. Por que a gente está fazendo essa discussão aqui, para quem está assistindo a gente, de precificação, né, e reserva técnica? Porque justamente o que a gente vem percebendo, né, ou a partir das denúncias que chegam no conselho, ou conversando com os profissionais, na medida que a gente vai desenvolvendo algumas ações no território, é que a prática de reserva técnica, ela justamente vem ocupar, né, ou ela vem preencher essa lacuna que é deixada pela dificuldade de precificação. Né? Então, uma vez que o profissional tem dificuldade em precificar corretamente seu serviço, de modo que ele consiga, no mínimo, né, custear aquilo que é mínimo, né, para ele poder trabalhar, ele acaba se lançando em variadas práticas de recebimento de reserva técnica, que a gente sabe, né, no nosso Código de Ética e Disciplina, é uma prática vedada. No entanto, o Conselho vem procurando fazer uma discussão a respeito dessas práticas, entendendo que as formas de trabalho elas se alteraram profundamente, elas são muito diversas. Então, hoje a gente tem redes sociais, a gente tem aplicativos, a gente tem projetos, né, sendo desenvolvidos, consultorias sendo desenvolvidas de muitas formas, né? Então, para a gente interessa muito poder avançar nas discussões de precificação, né, com o Conselho, desde uma dimensão mais operativa mesmo, então, constituindo ferramentas que auxiliem, né, a quem já está recém-formado, a quem já está mais estabelecido no mercado de trabalho, ferramentas que auxiliem na hora de precificar o serviço de arquitetura, né, e entender que, em grande medida, aquilo que se estabelece como reserva técnica é a atribuição do profissional de arquitetura e urbanismo. Especificar material de construção, acompanhar cliente em loja, é atribuição nossa, né, já prevista nas nossas resoluções e regulamentações. Então, que a gente consiga, de fato, cobrar, né, por isso que é nossa atribuição. E aí isso nos descola um pouco de uma leitura de que o arquiteto é um vendedor, né? Assim, eu acho que a gente avança na discussão
quando a gente olha para essas atribuições e trabalha pela valorização da nossa profissão junto à sociedade. Então, eu queria ouvir um pouquinho, Ricardo, a respeito de como é que a gente enxerga a precificação e reserva técnica, e depois também, Tereza, para a gente poder responder aqui a uma série de coisas que estão sendo ditas aqui no nosso chat, tá bom? Muito bom. Eu adoro esse tema, então vocês têm que me pedir para parar de falar, tá? Se eu me exceder. A reserva técnica, que é um eufemismo para comissão, vamos imaginar uma realidade, né, distópica aqui, em que não existe CAL. Não existe código de ética, não existe lá o artigo da nossa lei, 2.378, que veda ao arquiteto locupletar-se ilicitamente de qualquer recurso advindo de fornecedores do nosso cliente. Vamos imaginar que não existe CAL, como não existia antes de 2010, né? 12. Qual é a minha relação, a minha crítica em relação à comissão, à reserva técnica? O primeiro, ela é uma muleta financeira em função de um contexto que a gente está conversando aqui desde o começo, de desvalorização da profissão. Então, eu, arquiteto, não consigo ser bem pago, eu preciso viver, eu preciso pagar meu escritório. Então, eu vou utilizar dos recursos que eu tenho para complementar a minha remuneração. Esse é um ponto. Então, do ponto de vista de quem... E aí, assim, você, Camila, também faz parte da sede, né, da Comissão de Ética. Eu sou da Comissão de Ética do Distrito Federal. Eu ouso dizer que a maioria dos profissionais que recebe comissão ou não sabe que é vedado pelo CAL, ou não acha que é errado. Num olhar muito pragmático, material. Né? Eu digo que tem um lado muito bom na comissão, que é o dinheiro, mas só tem esse. Então, se não tivesse CAL, para dizer, você não pode, você pode ser denunciado, ainda assim, como eu já fazia antes, eu não recomendava. Por quê? Isso não resolve o problema, é um paliativo. Eu até brinco, é como você passar batom em boca sem dente. Se você sorrir, já era. Então, assim, mascara, gera uma ilusão de um faturamento alto para algo que não faz muito sentido. Esse é o primeiro ponto. Outra questão, ela interfere negativamente naquilo que é fundamental para a percepção de valor do profissional arquiteto e urbanista. Quando eu sou remunerado por um percentual daquilo que o meu cliente gasta com o fornecedor, sendo bem direto e assim exagerando um pouco, eu estou deixando de fazer algo que é a prerrogativa do arquiteto, que é auxiliar o meu cliente nos gastos relacionados à sua obra, e por não estar fazendo isso, eu estou recebendo. Então, assim, eu estou sendo premiado pela minha própria incompetência, nesse sentido. Eu não evito que o cliente gaste mais do que deveria e ainda ganho dinheiro com isso. O terceiro ponto, que para mim é o fundamental, que é um conflito ético, na minha opinião, insolucionável, porque eu tenho uma triangulação aí. A partir do momento em que eu atuo como intermediário entre um fornecedor de um produto ou de um serviço e o meu cliente, eu tenho um conflito de interesses que compromete não só a relação entre eles, mas a maneira como o meu cliente me enxerga. Porque por mais honesto que eu seja, por mais correto que eu seja, por mais que eu escolha a cadeira A em detrimento da cadeira B, porque ela é melhor de fato, eu dou direito ao meu cliente de questionar uma decisão técnica, porque ele pode pensar, será que o Ricardo escolheu aquela cadeira porque ela é a melhor, ou porque ele vai ganhar mais dinheiro, ou porque ele vai para Dubai? Ele tem direito de achar isso. E aí eu acabo comprometendo uma relação que é sagrada, de confiança e de transparência entre profissional e contratante. E isso acaba reforçando esse ciclo vicioso que resulta na desvalorização do profissional. Há clientes que não contratam arquitetos com medo da obra ficar mais cara. Isso é um absurdo. É um absurdo o cliente pensar isso, mas ele tem direito de pensar. Porque essa é a percepção que o mercado tem, infelizmente, da profissão do arquiteto, por causa de uma parcela de profissionais, por desinformação, e uma parcela muito pequena, de verdade, por má fé, acaba perpetuando essa prática. Porque o fornecedor, ele precisa de cliente. E na visão de um comerciante, ele está remunerando alguém que está indicando um cliente. É uma comissão. E esse filtro ético, ele tem que partir do profissional de arquitetura e urbanismo.
Acho que tem uma estabilidade. Você está me ouvindo, Camila? Você consegue me ouvir? Eu estou te ouvindo Tá me sim, Tereza. ouvindo? Acho que é a internet do Ricardo que está atualizando. Então posso entrar enquanto a dele atualiza para a gente dar continuidade? Pode, Sim? por favor. Acho que concordando, né, com o que o Ricardo disse, eu acho que eu tive a sorte, e aí já é uma experiência pessoal, né, de ter essa, né, na minha formação, nos estágios que eu fiz, eu fui ensinada, né, a respeito do que era a reserva técnica e a comissão do jeito correto. Né? Então, eu era estagiária de um escritório em Belo Horizonte, do Veveco e da Marisa, e eu acho que eles me explicaram de forma muito transparente, muito direta, né, que para o cliente não interessava em qual loja que eles estavam acompanhando ou qual fornecedor que eles estavam indicando, né? E interessava, sim, a qualidade do serviço que estava sendo prestado e, né, enfim, né, a escolha técnica daquela solução. Então, se é uma tinta, se é uma cadeira, né, como o Ricardo comentou, não importa se eu estou indo numa loja de baixo custo ou de uma loja de alto custo, acompanhando o cliente, se o cliente quiser esse acompanhamento do profissional. Então, o cliente vai me remunerar pelo tempo, né, e pela minha capacidade técnica de especificar aquele produto, né, e acompanhar o cliente naquele produto. Então, não tem nada, não tem nenhuma relação, né, com o arquiteto, se o produto custa R$ 10 ou custa R$ 1.000, né? Que é a escolha, ele vai fazer as indicações técnicas corretas, o cliente vai escolher o que ele vai comprar e o arquiteto não tem relação nenhuma com isso. Então, eu acho que isso desde a minha época de faculdade, né? Eu aprendi isso porque eu tive essa oportunidade de ser ensinada dessa forma fora da faculdade, porque a faculdade não passou por esse assunto como um assunto, né? Eu me formei em 2002, isso não era um tema na minha faculdade nessa época, era uma coisa que era aceita. E eu não sei como que está hoje dentro das faculdades, se isso continua sendo um tema que é velado, né? Ou se ninguém discute isso na faculdade hoje, mas felizmente eu tive essa formação de outra forma. E eu continuo enxergando assim, cada vez mais enxergando dessa forma. E, inclusive, principalmente por causa dessa relação de confiança que o Ricardo comentou, que eu acho que a gente minar essa relação de confiança é das piores coisas que podem acontecer numa relação entre profissional e cliente, né? Então, acho que é muito importante. E sim, a gente sabe que virou um complemento de renda, né? E o que nos preocupa como desenvolvimento profissional, agora falando do ponto de vista institucional, né? De como o CAL, além de fiscalizar, né? Pode ajudar no desenvolvimento profissional, que a gente viu pelo censo que foi feito em 2020, o grau de precariedade que os arquitetos têm, né, na execução da profissão. Então, o percentual altíssimo de profissionais que não pagam previdência, né? Ou seja, os profissionais, como que eles vão se aposentar se eles não recolhem previdência, se eles ficarem doentes, se precisam de uma licença maternidade, eles são expostos ao risco, né, de forma muito precária, sem garantia nenhuma. E muitas vezes com salários muito baixos, muito reduzidos, e esse é um dos motivos, né? O prolabore muito baixo, um dos motivos também de não conseguir, às vezes, pagar uma previdência, né? Não é nenhuma escolha de achar que não deve pagar, né? Então, não tem plano de saúde, não é autônomo, não tem previdência, não tem nada, né? Então, está exposto ao risco. E aí faz a gente questionar, né? Então, se a pessoa investe 5 anos numa faculdade, né, para poder ter uma profissão que deveria ser melhor remunerada, e em quanto tempo ela vai conseguir recuperar esse investimento dela na faculdade, num curso, né, de faculdade, se ela não consegue nem pagar a previdência dela, né, na execução da profissão dela. Então, acho que a gente entender, né, o que deveriam ser os nossos cursos e preços, né, do nosso serviço, e a sociedade perceber esse nosso valor, né, do nosso serviço também, faz parte de uma cadeia que também emendo aqui na transparência da relação com o cliente do que é que a gente está entregando, né? Então, qual que deveria ser o serviço, o produto, né? Quais etapas, qual o conteúdo mínimo desses serviços, não só numa relação, por exemplo, numa licitação pública, mas também numa relação com o cliente privado, que existem regras, existem normas para isso, né? E como que a gente dá transparência
também para que o cliente não ache que é uma caixa preta, né? Então, eu vou contratar um arquiteto, o que eu vou receber, né? O que eu devo esperar desse contrato, desse acompanhamento? Ai, desculpa, de tudo isso. Então, acho que esse apoio do CAL é fundamental. Ai, desculpa, gente, vou pedir para vocês assumirem aí. Porque... Não, tudo bem, eu vou aproveitar, aí você toma a sua água sossegada. Mas tem algumas perguntas, né, do pessoal que está assistindo, em relação ao que o CAL faz sobre esse tema, né? Como é que ele fiscaliza, como é que ele atua em relação à reserva técnica. Eu acho que faz parte da gente esclarecer, né, que o CAL ele trabalha sobretudo em duas dimensões. Uma é orientativa, e essa live que a gente está fazendo aqui tem um pouco essa ideia, né, de poder ampliar o debate sobre a prática de reserva técnica, perceber que diferentes posições em relação a essa prática, mas mais do que isso, a gente poder discutir aquilo que leva à prática, né? Então, dentro disso que vocês estão falando, Ricardo falou, Tereza falou, quer dizer, as dificuldades que a gente tem em relação à sociedade entender o que nós oferecemos, né, como valor mesmo do nosso trabalho, né, as dificuldades que nós temos em nos organizarmos de um ponto de vista administrativo, inclusive, né, para poder precificar adequadamente o serviço que a gente presta, né, os produtos que a gente entrega. Então, eu acho que tem esse trabalho orientativo que a gente vem perseguindo, e a live é uma ferramenta. A comissão de ética, por exemplo, ela é muito demandada por cursos de arquitetura a discutir isso com seus alunos, né? Então, isso se intensificou na medida em que o conselho se organizou também em relação a essas palestras. Hoje a gente tem uma plataforma de ensino e formação com várias possibilidades, né, de acesso ao conselho, desde oficina, minicurso, palestra. Então, a gente tem levado isso para os cursos de arquitetura, né, e de um âmbito mais institucional, a gente tem trabalhado junto aos outros estados nessa discussão, né? Então, a comissão temporária que está aqui hoje, né, promovendo essa live, ela é resultado de uma articulação nacional, né, que vem procurando enfrentar esse tema. De um ponto de vista da fiscalização, sim, a gente faz a partir das denúncias. Alguém perguntou aí se é a partir de denúncia. Sobretudo a partir de denúncia, mas veja que curioso, né? A gente fez um levantamento bem recente de todos os estados, e o tema reserva técnica, ele aparece muito pouco como denúncia, né? Apesar de ser um tema polêmico, a gente está vendo aqui a quantidade de pessoas assistindo, sempre que a gente fala, né, vai ao território falar com os arquitetos, é sempre uma polêmica enorme, assim, né, relacionada a esse tema. Então, apesar da importância que ele tem, a relevância que ele tem, ele comparece muito pouco como denúncia. E a gente está procurando entender por quê. Né? Então, assim, na história do Conselho, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem coisa de 20 denúncias relacionadas a esse tema, e sendo que hoje, por exemplo, só para vocês terem ideia, a gente tem mais de 500 denúncias tramitando no âmbito aqui do estado de São Paulo. Há estados que relataram que nunca apareceu como denúncia, apesar de ser prática da mesma forma, né? Então, a gente trabalha a partir da denúncia, mas não só, porque justamente a denúncia ela não é um indicador muito real, né, para a gente dentro desse tema. A gente consegue perceber por outros meios de que a gente precisa fazer a fiscalização de outra forma. Então, a fiscalização, às vezes, ela trabalha de modo mais ativo, então ela, principalmente a partir das redes sociais, ela percebe, né, lojas oferecendo, profissionais de algum modo sendo premiados, recebendo viagens, carro, enfim, né, esses clubes de pontos, né? Então a gente tem uma fiscalização que vai mais ativa, que procura entender essa cadeia, como algumas pessoas estão colocando aí, né? E aí, de novo, tem um trabalho junto ao profissional, que é de fiscalização, que o Conselho fiscaliza o profissional de arquitetura e urbanismo, mas sem deixar de lado, né, as outras pontas dessa cadeia. Então, um trabalho orientativo junto às lojas, né, fornecedores de materiais de construção, quer dizer, o Conselho não tem o poder de fiscalização sobre a loja, mas ele procura, né, trabalhar junto na orientação, né, trazendo como um ente, como um agente dentro desse tema que a gente precisa compreender como é que a gente trabalha junto, né? Então, acho que esse é o desafio do momento, por isso que a gente está ampliando. Logo, a gente deve ter uma pesquisa assim, né, nacional a respeito desse tema. Ela foi feita já no estado do Paraná,
teve resultados muito interessantes que foram apresentados para a gente, mas a gente quer poder ampliar esse debate para poder ser mais efetivo, né, e contribuir efetivamente com o profissional de arquitetura e urbanismo. Ricardo, não sei se você quer concluir também a sua fala anterior, você deu uma Sim, travada. aí, falando como CAL também, até para os colegas que estão nos assistindo, vou trazer algumas verdades inconvenientes aqui. Eu não acredito que essa prática seja extinta através de fiscalização e denúncia, porque não se denuncia. Por quê? Porque não se sabe quando isso acontece. É muito difícil colega denunciar colega por si. Sem saber e sem poder comprovar que essa prática acontece, é mais difícil ainda. A denúncia deveria vir, e geralmente vem, ou do fornecedor que se sente coagido, se sente extorquido, e muitas vezes isso acontece de fato. Eu tenho alguns alunos que são fornecedores, eles dizem, olha, o arquiteto tal, da cidade tal, bam, diz que se eu não pagar 30% para ele, ele para de me indicar, e aí eu preciso vender. É uma visão mais pragmática do mercado do que o fornecedor tem. E o cliente simplesmente desconhece essa prática. Então, não é com fiscalização que a gente resolve o problema, mas ela precisa existir. Eu acho que ações como essa que vocês estão tendo aqui, nessa comissão, que outros conselhos também têm, de informar, ela tem um poder de uma eficácia muito maior, porque ela tanto conscientiza o profissional, quanto pode conscientizar a sociedade. Imagine, é muito mais efetivo dizer para a sociedade: procure um arquiteto que não receba comissão, se você sabe o que é reserva técnica, é isso, isso e isso. Sua obra pode ficar mais cara caso um profissional receba esse tipo de remuneração. Procure profissionais que cumprem o código de ética, que atuem de acordo com que, né, com que o carro recomenda. Criar uma cultura de valorização de uma postura ética profissional. Ela não é tão direta quanto a fiscalização e a punição, mas ela tem uma consolidação maior, ela se solidifica na base da construção de valor percebido de uma maneira mais efetiva. Críticas a esse posicionamento que nós temos aqui, que a gente ouve. Isso sempre teve, sempre existiu e sempre vai existir. Vai. Como também, guardadas as devidas proporções, sempre existiu corrupção, sempre vai existir corrupção. As pessoas sempre assassinaram as outras, mas vai continuar sendo crime. Não estou comparando uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Mas não é porque sempre existiu, e aí é um dever legal do CAL se posicionar com relação a isso, né? Outra questão, né, que todo mundo faz, e aí eu lembro da minha mãe: você não é todo mundo. Infelizmente, hoje, não receber comissão é um posicionamento profissional, inclusive de marketing, e se torna um diferencial, né? Nós esperamos que isso seja a regra e não a exceção, mas é um mecanismo também de valorização de um posicionamento mais ético do profissional. O CAL, ele é uma autarquia pública e ele tem normativos a obedecer, ele tem resoluções, tem uma lei que deve ser cumprida. Então, certamente o CAL gostaria de fazer mais, mas não é a fiscalização que vai resolver isso. É a informação, que é o que o CAL São Paulo está buscando com essa comissão e com outras iniciativas. Posso contar uma? Tereza, você quer concluir também? Eu queria contar uma história, Fala aí. já concluir com outros pensamentos aqui. Há uns anos atrás, o Data Popular, o Renato Meirelles, me contou que eles tinham feito uma pesquisa, um trabalho junto com uma dessas grandes cadeias aí de lojas de material de construção, não lembro exatamente qual, também não é o caso de falar qual, mas eles descobriram que quando os clientes, homens, vinham nas lojas comprar os materiais de construção sem as mulheres, quando eram casados e vinham sem as esposas, que isso gerava um índice de devolução enorme nas pesquisas que eles tinham feito. E aí, nos trabalhos que eles estavam fazendo, eles orientavam os funcionários a dizer: você é casado? O que você vai fazendo? Você vai reformar a cozinha? O que quer que seja, né? Você não quer voltar aqui outro dia? Volta aqui outro dia com sua mulher. Ela não vai querer opinar, é melhor você voltar outro dia e tal, porque a perda que tinha dessas devoluções, de quebras, de caixa aberta, né, e de outras coisas assim, era pior do que o risco de perder a venda, de correr o risco do cara não voltar com a mulher e comprar em outro lugar, etc, né?
Então, eu acho que se a gente fizesse um trabalho de conscientização, de entender, né, que para essas lojas, para esses clientes, né, ter o acompanhamento de um profissional habilitado, né, que poderia gerar compras mais eficientes, né, ofertas de serviço mais eficientes, menos retrabalho, né, porque a gente imagina que a cadeia inteira tenha problemas, a gente sabe, né, que a cadeia inteira tem problema, não só a venda de produtos, mas, né, imagina, marcenaria, serralheria, todas essas coisas, né? Se você não tem um projeto bem feito, né, ou não tem um projeto e faz direto sem um projeto, o tanto de erros e de refazimentos que a gente tem em função disso. Então, eu acho que esse tipo de aproximação do CAL, né, e dos profissionais com a cadeia de fornecedores para enxergar o valor, né, no trabalho e aí sim, né, conseguir, com esse ganho de eficiência e de menores perdas, transferir esse desconto direto para o cliente, né, para ter um custo menor direto para o cliente e não em função, né, de uma comissão do arquiteto. Eu acho que é um valor para todo mundo, né? Que todo mundo ganha nesse processo, né? O arquiteto consegue valorizar melhor o projeto dele, o cliente consegue ter um acesso a um fornecedor com um custo mais baixo. Então, eu acho que Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa melhorar no próprio CAL em relação aos nossos regramentos, é a questão do marketing, né? Eu acho que as regras que a gente tem hoje para vender o nosso serviço, principalmente em redes sociais, elas são muito restritivas. E eu acho que quando a gente compara, né, o nosso trabalho com outros profissionais de outras áreas, né, a gente tem umas amarras que eu acho que dificultam, porque já é complexo o suficiente, né? A gente vender um serviço, vender um projeto, vender esse desenho, né? Essa coisa que deixa de ser abstrata quando se torna um desenho. Se a gente ainda impõe esse monte de proibições do arquiteto fazer propaganda do seu serviço, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que também valeria a pena a gente discutir melhor com os profissionais, né, e com a sociedade, do que é essa venda, porque eu acredito que seja, sim, possível a gente simplificar a oferta e o preço e o produto para alguns tipos de serviço. Talvez não para todos, né? Você não tem um preço fechado e fixo para projeto de qualquer coisa que seja, mas para alguns tipos que são muito repetitivos, que são muito parecidos, né? Que tem um padrão que é muito fácil de ser percebido, eu não vejo problema, né, na gente ajudar os arquitetos a fazerem mais propaganda do trabalho deles, né, de uma forma mais facilitada, e mais clara para o cliente, sendo que o nosso produto não é uma coisa que você pega na prateleira como uma coisa, né, igual um computador que você vai comprar, alguma coisa assim. Então já tem essa dificuldade da reforma, né, de outras coisas assim. Então eu acho que essa é uma área que a gente devia aprofundar. E aí, queria só contar rapidamente, né, que na CDP, então, a gente está desenvolvendo essa planilha de precificação que a gente quer colocar disponível para os profissionais, esperamos que num futuro breve, tá? A gente está validando ainda os próximos passos dessa planilha. A gente agora vai contar com uma parceria com o Sebrae, que vai ajudar a gente a desenvolver as próximas etapas e validar as etapas que a gente já fez da planilha, do ponto de vista administrativo, tributário, etc., né? E que a gente fez uma primeira rodada, foram 3 oficinas que a gente fez pela CDP, junto com a CEP e com a CATIS, que são as outras comissões, né, que também estão atuando nessa área, com os profissionais de ATIS, de assistência técnica, usando a nossa planilha, né, como estudo de caso, esse tipo de serviço prestado, né, para ver como que a planilha poderia ser aprimorada. Então, a gente fez uma rodada aí de 3 oficinas com eles, usando a nossa planilha como teste. Então, eu acho que é um trabalho que tá avançando, que a gente está muito animado, e a gente entende que vai ser muito positivo o CAL disponibilizar essa ferramenta para os profissionais poderem usar em breve. Eu queria acrescentar, quer dizer, tem uma coisa que é isso, quer dizer, essa ferramenta de precificação que a CDP, né, junto com outras comissões, vem desenvolvendo, testando, né, para poder facilitar um pouco, né, a vida do arquiteto. Não se trata de uma revisão da tabela de honorários, né, mas é uma versão simplificada, vamos dizer assim, né, um módulo simplificado que seja mais aderente ao dia a dia dos arquitetos, né, da grande parte dos arquitetos urbanistas. Então, esse é um ponto. A gente deve ter, nas próximas semanas, sendo lançado 20 dicas para o exercício ético profissional. É alguma coisa que a Comissão de Ética e Disciplina estruturou.
né, e já encaminhou, isso deve começar a rodar agora as redes sociais, numa outra chave mesmo, quer dizer, é uma comissão que vem procurando olhar para recomendações, orientações que visem justamente a valorização profissional. E com um olho muito atento para o uso das redes sociais, porque realmente a gente vem recebendo muitas denúncias, né, mais recentemente, que de algum modo estão relacionadas ao mau uso ou uso inadequado de redes sociais, mas a gente entende que é um importante meio para justamente valorizar, né, fazer chegar à sociedade o nosso valor como profissionais, né? Então, a gente deve ter isso aí nas próximas semanas, procurando contribuir com os arquitetos, né? E para falar disso também, das redes sociais, a gente fez um trabalho, um esforço nacional em desenvolver um guia, é uma espécie de uma lista de recomendações nesse mesmo sentido, né? Olhando para as formas de publicidade, para a oferta de serviços de arquitetura, para posicionamento nas redes sociais, né? Então, a gente já recebeu a minuta disso, já foi discutido, já foi aprovado no BR, né, no Nacional, e isso vai virar um material, né, online, mas também impresso, que a gente pretende entregar, isso deve ser lançado no mês que vem, tá? Então, aí a gente se compromete a fazer a difusão, né, a divulgação desse material, que certamente contribui com essa discussão que a gente está fazendo aqui. Eu acho que a gente já fez 50 minutos de live, né? Então esse tempo das redes sociais a gente sabe que a gente cumpre, né? Queria super agradecer a todo mundo que assistiu e contribuiu. A gente tem muitos profissionais aqui comentando, a gente vai olhar com atenção todos os comentários, porque isso nos ajuda muito a aproximar o conselho, né, dos profissionais e a aproximar o conselho da sociedade de um modo geral. Essa live vai ficar disponível, acho que nas próximas horas ela ganha o formato adequado para ficar disponível aqui na página, né, do Cal São Paulo, do Instagram, no perfil do Cal São Paulo do Instagram, e a gente pede para que vocês compartilhem, né, que isso alcance o maior número possível de pessoas. Vamos usar o Ricardo Meira, que tem muitos seguidores no Instagram, né, e a gente espera poder ter contribuído um pouquinho para essa discussão que não acabou, tá? Então a gente pede para que vocês sigam nos acompanhando aí nesse nosso desafio lançado. Tá bom, Ricardo? Obrigada. Tereza também. Não sei se vocês querem fazer uma última fala aí, fiquem à vontade. Eu queria só dizer que vai ter um curso, né, que a gente está promovendo junto com o Sebrae, agora dia 27 de outubro, que as inscrições estão abertas, que é sobre precificação. É um curso que é feito da Trilha do Conhecimento, que é coordenado pela CRI, né, a nossa Comissão de Relações Internacionais, e vai ser sobre precificação. Então, acho que vale a pena destacar aqui, para quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema, de participar desse curso do Sebrae. E a gente vai agradecer, né, a oportunidade de divulgar esse trabalho da CDP e que a gente continua avançando aqui nesse tema que nos é tão caro. Obrigada, gente, pela parceria aí da live e continuamos. Eu quero agradecer o convite também, é uma honra fazer parte dessa iniciativa. Contem comigo sempre que precisarem, estou à disposição. É uma área que eu amo. De vez em quando eu passeio por outros conselhos também para poder contribuir. Irei agora no final do mês ao Cal Ceará ministrar uma workshop de precificação também, né? É importante lembrar que há um grupo de trabalho no âmbito do CAU-BR propondo uma revisão da tabela de honorários. É uma preocupação geral do conselho como um todo, né? E como alguns colegas muito bem colocaram aqui, preço é uma questão de percepção de valor, muito mais do que de custo. Então, é importante entender essas ferramentas como algo que nos permita levantar custos, mas essa discussão que vocês estão fazendo, que eu achei fantástica, sempre associada à percepção de valor por parte da sociedade, eu acho que esse é o caminho que o CAU deve trilhar, né? Os dois olhares simultâneos, né? Valorizar a profissão. Não é demais lembrar que a gente tem aí mais de 80% das pessoas que constroem uma reforma no Brasil não contratam profissionais. Então, obviamente, isso tem um impacto direto no preço. Nós temos aí 200 mil arquitetos vendendo para 20% da população brasileira. Isso impacta no preço. A concorrência é muito grande, a demanda reprimida é enorme, a gente não consegue vender para quem precisa. Isso, se eu amplio esse leque de clientes potenciais, eu acabo diluindo meus custos e conseguindo ter um preço
mais atraente para a sociedade como modo geral, e chegando no último objetivo, que é fundamental para todos os arquitetos e para o Conselho, que é levar a arquitetura a todo mundo que precisa e deseja. Obrigado. Valeu, gente. Eu estou pedindo aqui, o pessoal do CAL São Paulo está colocando no chat o link para acesso ao guia. Eu falei do guia aqui de recomendações do CAL para uso de redes sociais. Na verdade, ele foi lançado hoje. Então, eles vão colocar o link aí para vocês acessarem. E, Tereza, algumas pessoas perguntaram sobre esse curso que você anunciou, se tem um link de inscrição, se isso já está Já está divulgado disponível. na própria página do CAL São Paulo. Já tem lá o link Então, do curso de especificação. Se vocês olharem no feed do CAL São Paulo, vai estar lá. Legal. Então, pessoal, acessa aí a página, dá uma olhadinha no feed que vocês acessam o curso que foi mencionado, e também aí já está o link, já foi publicado para vocês, para acesso ao guia, né, de recomendações para uso de redes sociais, tá bom? A gente fica super à disposição de vocês, aqui o Conselho, né, estou falando em nome do Conselho de São Paulo, mas a gente aqui está um grande esforço de unificar, né, e trabalhar para a consolidação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no país inteiro, tá bom? E a gente fica à disposição de vocês. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.